Boa noite, galera. Que isso, né, rapaz? Brincadeira, né? Só tem monstro aqui. Vou usar essa palavra para ser mais bem entendida, né? Que isso. Volta aí, nosso melhor maestro que existe, é ou não é? É o top dos top, esse é o cara, entendeu? Pediu que a gente trouxesse uma palavra rápida aqui. Hoje é dia de música. Agora, Altair, eu acho que eu não estou assim ouvindo muito bem, eu estou entendendo as coisas erradas. Falaram que acabou a música, é isso? Vai ter a palavra e não vai ter mais nada? É ruim, pode preparar um Kinder Ovo aí, hein? Pode preparar um Kinder Ovo, a saideira, a verdadeira saideira. Que isso? Como assim? Né? Vamos lá, rapidamente. A gente vai conversar aqui uns assuntos concernente à música, músicos, né? O que eu vou falar aqui não é novidade para ninguém. Todos que tocam, todos que cantam, né, sabem muito bem do que eu vou falar. Mas como a palavra de Deus, que cada vez que a gente lê, novidades surgem, né? Outras coisas são reveladas. Também o que eu vou comentar aqui provavelmente vai te trazer alguma novidade no seu coração. Quando a gente... eu procuro sempre assim, quando tem algum assunto, eu procuro na Bíblia alguma referência, algum exemplo, alguma pessoa que seja exemplo. Na Bíblia tem exemplo para todo tipo de acontecimento, todo tipo de gente, né? E quando a gente fala de instrumento, fala de música, e fala de Davi, a gente fala de... Qual instrumento? A harpa, não é isso? Esse era o principal instrumento de Davi. Depois ele usou uns outros chamados espada, essas coisas assim, né? Mas ele, a Bíblia nos mostra muitas coisas que ele fez com aquela harpa dele, né? Para começar, 1 Samuel 16, 23, fala assim, ó: e sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava a sua harpa e... Então Saul sentia alívio e melhorava. E o espírito maligno, quando Davi tocava a sua harpa, né? Então a palavra frisa muito bem, né? Sempre que lembramos de Davi, podemos associar a harpa, né, à imagem dessa libertação, né, que a música, com o que Davi tocava, trazia esse alívio para Saul, né? O louvor, ele liberta. A gente sabe muito bem disso. Também 1 Samuel 18, 10 e 11, fala assim: no dia seguinte, novamente sobre Saul, né? No dia seguinte, o espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe, né, em sua casa, transe profético em sua casa, enquanto Davi tocava sua harpa. Como costumava fazer... tocava sua harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Né? Então, Davi, ele estava em espírito ali tocando para trazer libertação, trazer alívio para Saul, né? E assim mesmo Saul ainda tentou contra ele, mas por ele estar naquela condição de adoração sincera, ele teve um livramento, ele conseguiu se esquivar daquele ataque que ele sofreu, né? Então o louvor nos liberta de diversas situações, quando estamos em situações difíceis, em perigo, em tristeza, em várias situações. Não existe remédio melhor do que o louvor, a gente entrar em adoração sincera ao Senhor. O louvor alegra. 1 Crônicas 13, 8. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus. Olha só, ele frisa, né? Igual quando Davi vinha trazendo a arca. Iam louvando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas, que hoje a gente pode, né, transferir aqui para o nosso instrumentos de sopro maravilhosos que a gente já ouviu aqui. Esses eram instrumentos característicos daquela época, né? E hoje a gente tem essas
maravilhas aqui para a gente poder usar para adorar ao Senhor e trazer alegria. O louvor alegra. O louvor profetiza. 1 Crônicas 25:1. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Amã e de Jedutum para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. O louvor profetiza quando a gente está tocando, né? O meu sonho, pessoal, inclusive eu não me apresentei, tem pessoas que não me conhecem, meu nome é Denilson Soares. Na medida do possível, eu toco um pouquinho aqui com os meninos aqui, já pedi para me aposentar, eles não querem deixar. Então, na hora, no Ministério do Louvor, na nossa banda, eu participo aqui na guitarra também, né? E o meu sonho é justamente no momento de adoração, de louvor, a gente está aqui tocando e, ao som dos instrumentos, os milagres começarem a acontecer. Pessoas sendo transformadas, pessoas sendo curadas, apenas ao som dos instrumentos, né? Porque o louvor profetiza se você está contrito, se você está naquele sentimento de adoração, né? O louvor é um compromisso, 2 Crônicas 29:25, trazendo sempre referências bíblicas porque a gente está falando, né? Sempre não do que eu acho, do que eu penso, do que eu gosto, mas do que a palavra de Deus diz. E 2 Crônicas 29:25 fala: o rei, Davi, né, posicionou os levitas no templo do Senhor com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente do rei, e do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor por meio de seus profetas, por intermédio de seus profetas. Tá? Então, nós que recebemos essa missão, né, de estar na adoração da igreja, pessoal que canta, pessoal que toca, né, você que está em casa, que também toca, que você também canta, mas não está aqui, né, a gente tem esse compromisso de estar aqui em cima, né, contribuindo, somando a mensagem, a palavra que vai ser ministrada aqui, para que o louvor invada as pessoas, possa transformar vidas, né? Esse é o compromisso que a gente precisa assumir com o Senhor. Amém? Agora vamos aqui, rapidamente, alguns requisitos para nós, os músicos. Quando eu digo músicos, eu digo quem toca e quem canta. Todos, né? Todos nós, né? Primeiro requisito, básico, Bíblia. Bíblia, não tem como ser um músico cristão, evangélico, querer ministrar, querer profetizar, sem ter a palavra de Deus entranhada dentro de você. Você precisa ter contato diário com a Bíblia. Precisa conhecer as coisas que aconteceram, as referências, o que a Bíblia nos fala sobre o louvor, sobre a adoração, sobre a presença do Senhor na nossa vida. Então, a Bíblia é o básico. Não tem como a gente ser um bom músico na casa do Senhor sem ter a Bíblia no coração. Amém? Vida, ministério não é só atuação. Ministério começa em casa e é exercido no dia a dia. Um ministro de música, tá? Eu frisei aqui, eu gravei aqui no meu texto aqui, o ministro de música. Quando a gente fala o ministro de música, a gente pensa no responsável pela toda a música da igreja, ou o cara que só ministra aqui, né? Não, cada um de nós, quando está com o nosso instrumento na mão, cada um de vocês que cantam, que está aqui com o microfone na mão cantando, você naquele momento é um ministro. Você está ministrando louvor que vai invadir o coração das pessoas. Tá? Então, aí ele fala aqui, o ministro de música deve ser um referencial em todas as áreas. Deve cuidar da sua família, ser íntegro e santo no poder, no proceder diário. Né? A gente deve ser... Por quê, gente? A gente que sobe aqui na plataforma para ministrar, para falar, a gente é visto por todos. Né? Então, se você ministra aqui e depois acontece uma situação de dar um mau testemunho, isso vai causar um problema sério com o que você faz. Você vai passar a ser desacreditado, porque você fala uma coisa aqui e fora daqui faz diferente. Né? Então, a gente precisa
refletir tudo que a gente vive aqui no altar, tudo que a gente vive dentro da igreja, na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Caráter. Como deve ser o nosso caráter? Como deve ser o nosso caráter? A gente canta aqui que o nosso alvo é Cristo, não é isso? Louvor que a gente canta muito aqui, nosso alvo é Cristo. Eu também, aqui na igreja, eu sou um dos coordenadores, né, eu com a minha esposa, do programa 30 Semanas. 30 Semanas é um programa de recuperação na área emocional. E a gente fala muito dessa questão do caráter de Cristo. Inclusive, a gente resume bem a palavra pecado. Lá, a gente fala para as pessoas, para resumir, para entender de vez, o que é pecado? Pecado é tudo que a gente faz que nos diferencia do caráter de Cristo. Tudo que a gente faz que Cristo não faz, não fez e não faz, é pecado, né? Então, o nosso caráter deve ser nosso alvo Cristo. A gente deve buscar sempre. É difícil? Claro que é difícil para a gente, né? Que nós somos carnais, né? Mas a nossa meta, deve ser elevar o nosso caráter ao caráter de Cristo. Se harmonize por dentro. Muitos músicos que tocam e cantam pensam que servir a Deus com seus instrumentos musicais e vozes está ligado restritamente à sua capacidade divina ou ao dom que Deus lhe deu, né? Não é só isso. Esse dom realmente, quando a gente tem esse dom, pertence ao Senhor. Foi Ele que nos cedeu, foi Deus que colocou na gente. Mas a gente precisa estar se harmonizando por dentro com a presença do Senhor em nossas vidas, para que esse louvor flua de nós cada vez mais e possa atingir as pessoas e, como eu falei aqui anteriormente, contribuir na mensagem, na pregação do Evangelho daquele dia, da onde você estiver ministrando. Compreenda o propósito do seu chamado. Isso é tremendo, gente. Fala assim, ó, você precisa entender o porquê de Deus ter chamado para o ministério da música e por que você está tocando e cantando, né, em cima dessa plataforma, desse altar da tua igreja, onde você vai ministrar, ser chamado para ministrar a palavra de Deus. Você tem que entender, compreender da responsabilidade desse teu propósito de estar diante do Senhor, levando a música para as pessoas, para a igreja, sempre buscando glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu estou procurando ser bem sucinto aqui, né, para a gente continuar ouvindo música. Afinal de contas, a gente veio aqui para ver música, né, e não só ficar falando, né. Seja sempre submisso. Estou falando aqui para todos, né? Não só músicos que tocam e cantam, mas para todos os que estão nos ouvindo, toda a igreja. Seja sempre submisso. Sempre ouvimos histórias, isso aí eu digo até de carteirinha, né? De tudo que eu vivi. Eu já contei várias vezes para as pessoas. Eu sou dessa igreja aqui desde os 12 anos de idade. Estou com 62, né? Então, eu acompanhei toda a história dessa casa aqui. E, particularmente, já vi passar muita gente aqui. Já passei muita gente que chegou aqui dizendo que era o bambambam da cocada preta, nesse negócio que fala aí. Pode falar isso? Né? O cara chegou aqui, eu sou o cara. Né? E não está mais aqui. E, infelizmente, eu não sei nem onde está. Né? Porque não foi submisso, começou a achar que ele tinha todo o poder da música, da sabedoria. Né? Essa não é a situação, a gente precisa ser submisso, ser como servo, que a palavra diz, né? Se colocar como servo, a gente está aqui para servir ao Senhor e servir ao nosso irmão, levando a adoração. Conheça o Espírito Santo, não tem como ser um adorador por excelência, sem ter intimidade com o Espírito Santo. Não existe música ungida sem o molho do Espírito Santo. Olha como é que está sendo colocado aqui. Né? Pessoal que gosta de cozinhar, você faz aquela comida, né? Prepara lá qualquer coisa que seja. Se não tiver aquele tempero caprichado, né? Aquele molhozinho, né? Das meninas aí, né? Cara, a comida fica horrível. O melhor que seja o filé mignon. Se não tiver um preparo,
né, o final não vai ser o que se espera. E aqui é a mesma coisa. A gente precisa ter o Espírito Santo como nosso orientador, nosso guia, nosso professor, porque ele é que tem, né, conhece a essência da oração, que eu vou falar mais um pouquinho, daqui a pouquinho, rapidinho, sobre essa essência. Então, precisamos ter intimidade, buscar o Espírito Santo sempre, a intimidade com ele, para que a gente possa estar louvando e adorando cada vez mais, né? Tenha uma playlist variada. Pessoal que toca, pessoal que canta, tenha uma playlist variada, né? Pessoal que toca aqui, hoje, por exemplo, né, música mais voltada aí para o jazz, né, nesse estilo, mas eu tenho certeza que os profissionais aí, né, houve outro estilo de música, né? Houve outras pessoas, outros profissionais, outros músicos, cada um na sua área, né? Pessoal do trompete, pessoal do sax, pessoal da guitarra, houve guitarristas, né, pessoas que tocam um instrumento bem conhecidos, para ver técnicas, ver como é que eles tocam. Houve vários tipos de música, né? Isso é muito importante. Aí sim, aí você vai ouvir, filtrar, né, e ver o que você pode aproveitar para você desenvolver, para você usar esse louvor para o Senhor, né? Eu costumo dizer aqui, dar como referência, a música Beat It, do Michael Jackson, né? Aquele solo horrível que tem na música de guitarra, né, que foi feito pelo nada mais, nada menos que Van Halen. O Michael Jackson já tem tinha, né, uma equipe de música excepcional, né? Todos os arranjos das músicas dele são maravilhosos, de como era feito, e nessa música ele ainda chama o Van Halen para tocar com ele, né? Aí tem um solo de guitarra que deve ter umas 10 técnicas em um solo só. O cara usa várias técnicas de solo em apenas um solo da música, tá? Então, assim, eu estou dando um exemplo disso. É uma referência, tá? No sopro, na bateria, né, no teclado, se ouvir bons músicos e aprender, né? Pessoal que canta, né? Galera do melismo aí, né? Ouvir vários cantores e ver como é que usam as técnicas vocais para treinar, para se aperfeiçoar cada vez mais, né? Cuidado com as influências. Cuidado, eu botei aqui, fiz uma referência aqui, né, a música secular, Michael Jackson, tá? Então, cuidado. Por quê? Você só pode dar o que você tem, né? Se a tua referência é algo de alguém que não professa a sua fé, você corre o risco de se parecer com aquela pessoa, né? E também você vai transmitir isso, vai ser natural. Então, quando eu estou dizendo para você ouvir outras músicas, aprender, conhecer outras técnicas, é para você filtrar isso, tá? E trazer para o seu dia a dia do louvor, né? E não simplesmente copiar e fazer igual. Não é isso. Porque a referência, a gente acaba absorvendo aquela referência. Eu, por exemplo, eu comecei a aprender a tocar violão com os meus 14 anos, lá no início dos anos 70. Tá? Naquela época, eu posso até dizer aqui, a música evangélica para o jovem, para o adolescente, era muito ruim, né? Era que hoje é aquele sertanejo raiz mesmo, né? O jovem não gostava muito daquilo. Então, a minha referência para aprender a tocar violão e aprender a tocar guitarra eram as bandas de rock seculares. Os Beatles, né, pastor? Né? Pink Floyd, aí vai. São com esses caras que a gente aprendeu a tocar, né? Acabou eu tendo um estilo mais de rock mesmo, né? O meu estilo de tocar guitarra é mais de rock. Não sou muito jazzeiro, sou mais do pancadão do rock, né? Do peso, né? Então, assim, a gente acaba absorvendo aquilo, só que a gente tem que saber usar isso para a gente adequar ao louvor e fazer um louvor de excelência ao Senhor. Trate o seu ego. A segunda coisa que veio no coração foi algo muito falado, o ego, né? O fato de desenvolver um talento que Deus lhe escolheu nos dar, não nos faz merecedores de reconhecimento. Não é isso. Como eu falei, servo. A gente é servo, a gente está aqui para adorar o Senhor, para ser servo na casa do Senhor. E nunca, né, bater no peito. A gente não é assim,
né? A gente está vendo aqui a qualidade da galera que toca. Tudo top, né? A gente tem o melhor maestro do planeta aqui na nossa igreja, entendeu? Tá? Mas, com toda a técnica que todos têm aqui, que são excelentes, né? Eles têm que saber que eles são servos. Eles estão no louvor, estão para louvar e adorar ao Senhor, né? Mais uma vez aqui, volta a falar, ouça muita música, né? Não se restrinja a um estilo só, ouça bastante música, aquilo entra no seu coração. O pessoal novo, de repente, que está em casa assistindo a gente, ou vai assistir numa outra época, né? Que está começando, a galera aí que está começando, os intermediários, ouça muita música. O pessoal que canta, que está começando a cantar, que quer aprender a cantar, ouça muita música. Isso vai aprimorar a tua sensibilidade musical e você vai crescer muito nisso, né? Fidelidade na visão local. Gente, isso é de suma importância. Vou dar até um exemplo que aconteceu aqui com a gente. Não sei se o pastor José estava aqui na época ou lembra disso. A gente era a igreja menor lá embaixo ainda. Era uma igreja muito tradicional, uma igreja batista bem tradicional, né? A maioria das músicas eram música de cantor cristão. Aí veio uma banda de uns jovens tocar numa programação nossa, né? E o guitarrista da banda era aquele roqueirão, né? O cara quase que botou a língua para fora, solando na hora do culto. É igual o Kiss. O cara quase que fez isso. Aquele som. A igreja ficou toda parada, olhando assim, que não estava acostumada com aquilo, né? Então é o seguinte, qual a visão local da igreja que você toca, ou da igreja que você foi convidado a tocar? Qual a visão? Então, se adeque à visão, não tenta empurrar o teu estilo goela abaixo das pessoas, se você vai atuar num lugar que não condiz com aquilo que você quer fazer. A gente precisa ter essa sensibilidade, né, de estar submisso à visão local. Aqui, por exemplo, nós temos uma direção do nosso pastor, do nosso gestor, de como as coisas são conduzidas, né? Graças a Deus a gente tem a abertura para fazer um momento desse maravilhoso de louvor, né? Mas tem locais que ainda hoje ainda não pode ser muito bem assim. Então a gente tem que ter cuidado. Onde a gente vai, que a gente tem que estar submisso à visão, né? Estude sempre, tá? Galera, vocês aí, profissionais, tem como continuar sem estudar? Fala para mim. Tem que estudar sempre, treinar. Acaba enferrujando, né? Se não treinar, se não estudar, principalmente o pessoal da embocadura aí, eu estou falando besteira ou não? Né? Pessoal da embocadura aí, se não treinar, se não estudar, daqui a pouco o biquinho não vai conseguir fazer e o troço não vai sair, né? O guitarrista, o dedo vai enferrujar, o baterista vai perder aquela agilidade. Estude, treine bastante. Pessoal também que está começando, pessoal que canta. Como é que a gente aprende a nadar? Caindo na água, não é isso? Se não cair na água, não vai aprender a nadar. Como é que aprende a cantar? Cantando, né? Cante, o pessoal que canta, cante bastante mesmo. Deixa o vizinho ficar incomodado, não tem problema não. Mas cante bastante, que é assim que a gente vai conseguir, né? Aí, fugiu o nome da nossa irmã aqui, a Cristiane. Cristiane já falou aqui no início, né? E já estava anotado aqui, ela já deu spoiler no início. Toque bem. A gente tem que subir aqui, né? A gente foi escalado, nossa banda, nós temos aqui 3 bandas, eu acho que 3 ou 4 bandas, né? Com os adolescentes, 4 bandas completas, que são escaladas cada domingo, né? Então, se lança um playlist, o ministro daquela banda lança um playlist para aquele domingo, se o cara simplesmente não pegar aquilo, o que ele vai chegar quando fizer domingo para tocar aqui, né? Então, a gente tem que estudar, a gente tem que treinar, a gente tem que se preparar para passar a música, passar os arranjos, né? Para depois, quando tiver um ensaio com a banda, você já está preparado. Não deixar só para na hora do ensaio você chegar lá e pegar a música. Você precisa se preparar antes. O pessoal que canta,
ouça a música, vê como que o pessoal canta a música que a gente vai cantar aqui, para que você possa estar realmente nessa condição, ok? Tá? E para a gente encerrar rapidamente, tenha Deus em você. Vou até ler o que foi escrito, que eu escrevi aqui. Antes de ser músico, seja crente, filho de Deus. No 30 Semanas a gente fala filho amado de Deus, nascido genuinamente da palavra e do Espírito, andando e praticando as verdades da palavra de Deus. Ame mais o Senhor do que a música. Vou repetir, ame mais o Senhor do que a música. E você vai ver como que isso vai fluir, tá? A gente, nós músicos, vamos falar assim, que toca, que canta, eu costumo dizer que a gente é meio privilegiado. Por quê? Porque a princípio, na eternidade, a pregação vai cessar. É isso? Na eternidade serão já os salvos. Não haverá mais necessidade de pregação do Evangelho. Mas a música é eterna. A música é eterna. E a gente vai continuar lá, todos, né, adorando, cantando ao Senhor. Como eu falei, a essência da adoração, Deus criou um camarada, né, criou ele com a essência da adoração dentro dele. A gente sabe muito bem quem é, que era o responsável por isso, que a gente conhece, né? No entanto, ele, como diz ali, se achou o cara, né? Achou que poderia ser igual a Deus. E a essência da adoração estava plantada dentro dele. Então, o que o Senhor fez? O Senhor enfiou a mão lá no interior dele, arrancou dele a essência da adoração e colocou em quem? Colocou em mim e colocou em você. Aquela essência da adoração que Lúcifer tinha o poder sobre ela, hoje foi colocado em nós. E nós temos essa missão de estar adorando o Senhor com essa essência da adoração, né? Eu acho até que se o diabo hoje resolvesse, desistisse, você, vamos viajar, e tentasse hoje, não, eu quero voltar a adorar igual eu fazia lá, não tem como mais, para ele não tem, porque a essência da adoração foi retirada dele e foi injetada em nós. Para isso a gente precisa estar sempre em comunhão, buscando a presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você, né, na sua caminhada, no seu talento, que você possa entender, como eu falei, tudo que eu disse ali não é novidade para ninguém aqui, tá? Mas que algo possa ter saído dessas palavras, possa ter ministrado no seu coração, e você possa crescer ainda mais no louvor e na adoração ao nosso Deus. Amém? Vamos ouvir mais. Cadê o ovo? Alta aí, alta aí. Vamos ouvir mais música, gente. Faz o Kinder Ovo para a gente aqui. Bora? Eu sei que vocês têm bagagem para isso. Para a gente encerrar. Amém?